cultural de uma certa forma. Então, esse programa ele é voltado à concessão de financiamento público para recuperar imóveis privados. Aí, poxa, financiamento, pegar empréstimo, mas nós gostamos de deixar claro, isso não é uma carta bancária, isso é recurso do IFAM, que contratou um banco, no caso o Banco do Nordeste do Brasil, para capitanear esse programa, mas que o IFAM entra com todos os custos bancários. Então, o morador não vai ter custo bancário quase nenhum. E ele funciona dessa forma. Esse valor de 1,5 milhão vai ser depositado no Fundo Municipal de Cultura, na conta do Fundo Municipal de Cultura. O Conselho do Fundo Municipal de Cultura vai lançar um edital de chamamento para que os moradores digam: olha, eu quero restaurar o meu imóvel e custa tanto. Então terão que ser desenvolvidos projetos e eles vão concorrer por esse edital aos recursos do programa. Por uma pontuação padrão vai acontecer uma seleção e, a depender da quantidade de pessoas que entram, o recurso pode aumentar. A nossa intenção é que todo mundo consiga, tá? E qual é a vantagem do programa? À medida que cada pessoa que pegou o financiamento vai pagando suas parcelas, essas parcelas voltam, o dinheiro vai para onde? Vai para a prefeitura? Não, vai para o fundo, volta para o Fundo Municipal de Cultura, e a partir daí a gente consiga, com esse Fundo Municipal de Cultura, fazer novas ações de proteção do patrimônio cultural, talvez novos editais. Tá? Então é um sistema que é retroalimentado. Por favor, passa mais um aí. Mais um pouquinho. E aí, quais as condições? Primeiro, é sem juros mesmo, apenas com a correção pela inflação. Até 15 anos para pagar e uma carência de 6 meses. Tá? Isso para moradia. Para comércio e serviço, o prazo é um pouco menor, de 10 anos para pagar. A gente brinca lá que a gente não estou aqui para vender nada, não sou bancário, não sou de banco, mas é negócio de pai para filho. Tá? Se aqueles moradores que reclamam que a gente não apoia em nada, que não tem recurso, agora não tem, agora tem um caminho. Tá? É uma forma que a gente achou. O Estado não pode dar dinheiro para o privado, nunca, isso é proibido por lei. Mas nós achamos uma fórmula que funcionou, e inclusive funcionou bem em Penedo, pelo programa Monumenta, nós acreditamos que também de Marechal vai ser um sucesso. Esse convênio está firmado, cabe agora à comunidade cobrar da Prefeitura e do nosso procurador ali para autorizar que a lei vá para a Câmara e cobrar dos vereadores que o Fundo Municipal seja criado e o Conselho também. Por favor. Bom, algumas outras ações estão previstas no PAC. São essas aqui, eu não vou ficar lendo para não perder muito tempo, mas uma das coisas que inclusive nós ainda estamos tentando ainda esse ano, é o embutimento de fiação aérea. Isso eu vou destacar, que a gente tirar esse monte de fio que está passando aí, enterrar tudo, tá? E fazer uma luminoteca na cidade. Por favor. Pronto, volta uma. Isso aqui é outra coisa que nós pretendemos fazer aqui em Marechal Deodoro. Aqui é Penedo, tá? Penedo tem uma área comercial muito dinâmica e muito degradada. É a área mais feia da cidade. A cidade é linda, mas essa área é a parte feia da cidade. Por favor, passe. É assim que nós queremos deixar. E queremos fazer esse mesmo sistema aqui. E vamos ter que fazer esse sistema aqui porque o Ministério Público Federal está exigindo isso da gente. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que começar a procurar os moradores, os comerciantes, e para começar a exigir algumas coisas também, porque tem muita gente que está irregular. E isso vai acabar recaindo em cima dessas pessoas. A gente não quer que isso aconteça. A gente vai fazer como a gente fez em Penedo, a gente negociou com todo mundo, negociamos com o Ministério Público Federal, negociamos. Pra vocês terem uma ideia, tem até a Polícia Federal envolvida no meio, que o Ministério Público Federal manda para a Polícia Federal. Então, para não ter esse caráter impositivo, coercitivo, a gente está... Vai acontecer aqui também, mas eles estão querendo vir para cá, mas a gente está segurando, dizendo, não, a gente quer conversar com a comunidade primeiro, quer fazer bem feito, como a gente fez em Penedo.
Tá? Por favor. E agora vem minha provocação, que tem muito a ver com o que o doutor Alfredo falou. Tem dinheiro para a cultura? Quem mexe com cultura há muitos anos aqui sabe, Paulo, que aquela ideia no choro, né? Não tem dinheiro para nada, ele não faz nada, não tem nada. Tem, gente. Tem. Hoje tem dinheiro para a cultura. Tá? Nós estamos falando em R$1 bilhão até 2014 via PAC. Isso vai liberar até o orçamento anterior que o MINC tinha para outras ações, que não seja PAC. Então, tem dinheiro para a cultura sim. E o que é que falta? Projeto. Isso que o doutor Alfredo falou é verdade. O que falta no país hoje é projeto. Tá? Por isso que eu até lanço, desde já, uma sugestão a quem for de prefeitura que esteja em área tombada, que procure o IFAM local e coloque pessoas à disposição do IFAM, como a Major já fez, para poder desenvolver esses projetos. Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo muito bem claro. Eu falei aqui do ato do convento da requalificação do ato do convento de Marechal Deodoro. Você sabe quantos dias nós conseguimos esse dinheiro? Em mais ou menos uma semana e meia. Por quê? Ele tinha projeto pronto. A União não consegue gastar, graças a Deus, pelo que está acontecendo hoje no país, não está conseguindo gastar o que tem para gastar até outubro. Então, de outubro em diante, é o momento de pegar sobra. E sobra muito. Quem tiver com projeto no Ministério, pega. Tá? Há uns anos atrás, eu até lembro, eu tive um trabalho final de curso meu, que estava sendo pleiteado para ele fosse publicado. Uma ONG se mexeu, me procurou, não, que é importante, precisa fazer, não sei o quê, e entrou no MINC, pedindo, via Fundo Nacional de Cultura, o financiamento da produção desse livro. Na expectativa até que não saísse, pelo que me disseram, tudo mais, de repente chega no final do ano. Quando chega no final do ano, dizem que naquele ano o MINC pegou tudo que tinha e saiu dando. Por quê? Porque tinha um projeto bem feito. Era aquele IDESH, na época quem fez a proposta, e o projeto estava bem feito. É o que está acontecendo hoje com a cultura. E todas essas linhas aqui, são caminhos para se buscar recursos para a cultura. A Lei Rouanet, emendas parlamentares também são uma linha possível. A Ada Mello, que é a suplente do Collor, já conseguiu muito por esse caminho. A Igreja do Coqueiro Seco foi restaurada parcialmente por esse caminho. Tá? Existem os recursos do Fundo Nacional de Cultura, os recursos próprios do sistema MINC, os programas interministeriais e os editais. E aí, essa questão de editais é uma outra provocação que eu deixo para as prefeituras e para o Estado também. Além de ter uma equipe que consiga executar projeto, tá? É importante que tenha uma equipe antenada somente para saber o que é que está sendo lançado de edital, para que fomente no seu município, para que fomente no seu estado, o que é que tem de edital lançado. Esse ano saíram, eu me lembro de eu ter divulgado pelo nosso Facebook lá, eu acho que são uns 7 editais, né, na área de cultura. E nós até tentamos botar uma técnica para ligar para algumas ONGs e dizer, gente, olha, tem esse edital, vem para cá que eu ajudo vocês a construir a proposta de vocês, eu oriento vocês. Então, é uma forma de fomentar que a gente tem feito, mas infelizmente saíram poucos para Alagoas, até porque foram poucos os editais de Alagoas mandados. Tá? As propostas de Alagoas montadas. E outra coisa, projeto pronto não é só projeto bonitinho, projetinho gráfico não. Tem que ter orçamento, tem que ter o cronograma de execução, os preços têm que estar de acordo com o preço de mercado, senão também não anda. Tá? Os pareceristas, pelo menos do Ministério da Cultura e do IFAM, são rígidos nisso. Bom, é isso, gente. Obrigado a todos. Qualquer contato a mais. Eu esqueci só de uma coisinha, eu falei de você e não.
complementando aquilo que o Álvaro falou, tem excelentes notícias para a Secretaria de Estado, então, que é o seguinte: nós acabamos de contratar uma pesquisa arqueológica lá em São Bento, em Maragogi, já que vocês têm um projeto, então, que o objetivo era construir um projeto mais na frente. Então, vamos casar, né? Casar a conversa entre as instituições. E a Serra da Barriga está agora passando via recurso da Fundação Palmares, vai passar da UIFAM local, aos clientes do UIFAM, também vai passar por uma recuperação daqueles equipamentos que existem lá em cima, daquele parque criado lá em cima. O que falta é acesso, divulgação, né? Exatamente. O que falta é o acesso e falta também a divulgação, porque um dos questionamentos que a gente tem ouvido com relação à Serra da Barriga é que é um lugar que só tem sido usado no dia... eu esqueci, dia 20 de novembro, né? Quando era um lugar que realmente deveria ser um lugar de visitação obrigatória para todo mundo, inclusive para estudantes. Alguém até já chegou lá com a proposta, viu, Álvaro? Alguém até já chegou com a proposta de um teleférico. Mas é uma possibilidade, né? E seria mais fácil. Sim. Eu concordo. Agora, quem fez não foi o Ministério da Cultura. Aquilo ali foi uma ONG que executou. E também existia, sim, eu lembro que existia, sim, a promessa de que o Estado faria a estrada. Mas eu não sei que ponto ficou. Não está. Só que a arqueologia é uma outra fortuna. Né? Bom, gente, é isso. Obrigado a todos. O poeta saiu, ele já está chegando. Não, chegue para perto, traga o seu perfume e sua beleza. Venha com o chapéu na cabeça mesmo, trazendo o seu perfume e sua beleza, porque eu vou passar o microfone para Paulinha, se você permitir. Você está ganhando meu cachê aí. Pronto, fique à vontade. Vou falar sentada. Bom dia a todos ainda. O meu nome é Paula Sarmento, eu estou presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural da cidade de Maceió, nesses 2 últimos anos, começando em fevereiro. E eu queria trazer para vocês, a princípio, quando fui convidada, exatamente sobre esse tema, né, a questão das dificuldades que o poder municipal, reforçando tudo que foi dito, das nossas dificuldades de equipes, de técnicos capazes, competentes, eficientes, para acompanhar tudo o que um convênio, uma verba pública precisa. Então, eu acho que a dificuldade de Maceió ela é retratada também no Estado, em todo lugar. Percebemos também que o próprio Ministério da Cultura, do Turismo, que já fizemos algumas interfaces, também tem as suas limitações com seus técnicos. Então, tudo isso é muito demorado, não conclusivo às vezes, e isso é um desejo. Eu estou saindo da gestão agora no dia 31 de dezembro, e assim, se me perguntarem o que eu deixei de fazer, eu acho que também poderia ser uma função do município, era de capacitar as pessoas, né? Nós temos uma lei municipal na cidade de Maceió, ela não entrou em vigor, e isso é um débito que a cultura vai deixar e a gestão também. Mas ela também, se entrasse em vigor, eu creio que os artistas ou os produtores culturais teriam uma certa dificuldade perante a forma de captar e de participar dos editais públicos. Então, quando chegamos lá, fizemos um breve diagnóstico e sabemos, como cidadã maceioense que sou, das dificuldades do maceioense, do alagoano, ter essa autoestima elevada, como o Alfredo falou. A exemplo do que ele disse, das piscinas naturais, certa vez no Rio de Janeiro, doutor Alfredo, lançou uma campanha lá que eu achei super interessante, o carioca que conheceu o Cristo Redentor. E para tanto, isso também eleva a autoestima, né, insere o cidadão no clima comemorado em todo o país,
né, na religiosidade das pessoas, isso também faz parte da cultura. E o Paulo pôde participar e perceber o quanto foi valioso esse projeto. 10 dias numa praia. Eu acho que é isso que precisa fazer. O município precisa fazer a sua parte, né? Oferecer, mas o público precisa participar. Então, só voltando um pouco na fala do nosso querido secretário, nas conferências eu percebi que os grandes líderes da cultura, né, que reivindicam tantas coisas, eles não estão lá para construir, eles estão mais à frente para reivindicar. Como é que as pessoas podem reivindicar o que não constroem? Né? Então, nas conferências, pelo menos a de Maceió principalmente, eu acho que tinha 10 pessoas que são militantes da cultura, mas que quando vão na manifestação exigem que a lei seja colocada em prática, tem 200, 300, 500, enfim. E isso também é uma questão do pensar. Eu sou particularmente favorável que os gestores eles devam ser pessoas profissionais, capacitadas, a exemplo do que foi dito. Eu acho que o artista ele precisa cuidar da sua arte e a gestão cuidar para que ele seja bem-sucedido, né, implementando políticas públicas, a política do se apresentar, do saber. E nesses 2 últimos anos, até muitas vezes com a parceria do governo do Estado, podemos dar essa valorização. Porque nesse diagnóstico nós percebemos que as pessoas elas não valorizam porque não gostam, elas não valorizam porque não conhecem. Né? Então fizemos vários palcos abertos na periferia, exemplo comemorativo do Dia do Folclore, das atividades natalinas, e para isso eu já vejo um resultado. Esse ano nós conseguimos avançar muito na questão da decoração. Fizemos uma provocação, a sociedade aprovou, né? O gestor maior, o nosso prefeito, concordou de que era realmente necessário. Nossa cidade, que teve a oportunidade de ver na orla da Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, como também hoje estamos inaugurando a decoração do centro da cidade e elevando também alguns bairros que fazem parte distante do centro de Maceió, como Benedito Benzo, Jacintinho e a própria região alta, né, do Feitosa, ali na Mascanudo. Nós vamos ter árvores. E eu desejo muito que o ano que vem, né, que a nova gestão, ela entenda isso e aumente cada vez mais. Né? Eu espero que em cada posto desse, nos mercados públicos, a gente possa contar com a apresentação de um pastoril, de um guerreiro, né, de um fandango, de uma marujada, que são os elementos típicos, né, os nossos, da cultura popular, muito típica dessa época. Então eu vejo que a cultura, ela sempre será olhada como a secretaria, né, de segundo plano. Naturalmente os nossos problemas sociais são muito grandes, mas eu creio que a cultura está ali para ajudar a solução desses problemas. A saúde, a educação, caminhando junto também, para que os nossos jovens, né, já possam ter um futuro um pouco diferente, muito diferente. Eu tenho certeza que a cultura estaria tão na prioridade como deveria. E partindo disso também, eu vejo que essa questão do se apresentar, nós tivemos um exemplo claro. O artista entrou nessa sala e ele foi percebido porque ele estava exercendo a sua arte. Se ele estivesse aqui vestido como todos nós não saberíamos até que ele era artista, que ele tinha uma companhia. Então é por isso que eu insisto e reafirmo que o município de Maceió precisa continuar com as políticas públicas, principalmente privilegiando os artistas locais. Avançamos muito, não é lei, mas foi uma tomada de decisão. Esse ano no São João de Maceió, nós tivemos a apresentação de 48 artistas, bandas. 20% só foi uma banda contratada nacionalmente. Isso já é um grande avanço, porque nós prestigiamos em muito os nossos artistas do estado de Alagoas, não só de Maceió. E nós tivemos a cada noite cerca de 50, 70 mil pessoas. É exemplo do que fizemos também no Réveillon de Maceió, 150 mil pessoas na orla, com os nossos artistas da música. Eu creio que isso deve acontecer. Nós temos a obrigação de dar a prioridade nesses grandes eventos que a massa estará lá, de qualquer maneira, privilegiando os nossos artistas locais. E aí eu faço votos, né, de que a nova gestão tenha um pouco dessa consciência. Eu espero que a nossa fundação possa continuar dando o privilégio para os artistas alagoanos,
não é? Que exemplo da feira, nós estamos na terceira Flimar, que é um evento que deve ser reconhecido e cuidado, né? Parabenizando todo o mérito do nosso comendador Carlito, porque sem ele isso aqui não estaria acontecendo. Mas nós que fazemos cultura sabemos que isso precisa avançar. E ela estará com esse auditório cheio aqui, talvez na quinta, na sétima, porque é a repetição que faz a plateia, né? Então, as pessoas precisam, de certa maneira, serem motivadas. E a gestão pública tem que promover essas ações de motivação para que as pessoas façam a formação de plateia. No nosso Natal, o ano passado, eu lembro que alguém chegou e falou: secretária, mas ainda tem um público muito pequeno. Eu falei: lógico que tem, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar essa oportunidade, nós temos que convidar as pessoas. E esse público ele vai vir naturalmente, com a repetição, né, com a divulgação, porque a gente não consegue maciçamente contemplar a informação para todo mundo, mas que de certa forma nós passamos 10 dias lá e a praça cada dia foi tendo uma plateia maior, fizemos uma missa, os turistas participaram muito, e isso tudo nós temos um orgulho. Essa semana é só para concluir, porque eu sei que os meus amigos ainda têm intervenções a fazer, mas eu queria, essa questão da autoestima, eu participei da sessão pública da lei orçamentária na Câmara, e um senhor se pronunciou lá, dizendo por que não entende como Maceió foi eleita a cidade mais bonita do Brasil. Né? Eu conversei com ele depois e falei: olha, você precisava mudar o seu discurso, né? Porque nós temos que nos orgulhar disso. Na verdade, essa votação é uma votação popular, de um portal que, lógico, que muitos maceienses podem até ir lá dar a sua opinião, mas é porque nós reconhecemos que a nossa cidade é o lugar mais bonito do Brasil. Eu, pelo menos, penso nisso. Sou moradora de uma área privilegiada, moro na Ponta Verde. Todos os dias, quando eu vejo aquele mar maravilhoso, eu faço aquela curva do Alagoinhas, eu digo: meu Deus, obrigada por ter, né, proporcionado essa vida tão plena, né, dessa beleza gratuita que não se paga nada. Né? E ele, como usuário da obra, eu acho que as pessoas precisam dizer: nós entendemos que a nossa obra é mais bonita, porém ainda tem um problema para os usuários das bicicletas. Né? E aí nós vamos fazer um projeto e entregar para a prefeitura, porque as pessoas estão muito acostumadas a achar que o poder público é a solução do problema. Na verdade, o poder público precisa implementar umas políticas públicas que contemplem a maioria, mas as entidades organizadas precisam estar juntas, né? O terceiro setor principalmente, para poder complementar essas políticas públicas. Então, quando ele falou isso, eu falei: gente, não é assim, nós temos que dizer: sim, nós somos a capital mais bonita do Brasil. Foi eleito lá pelo site, pelo portal IG, eu acho, eu não lembro qual, mas a gente tem que ter muito orgulho, e eu fico muito feliz ao tempo que o governo do estado, junto com a prefeitura, divulga nacionalmente e internacionalmente Maceió como a capital dos réveillons, né? E isso, nós temos uma ocupação de 100% da hotelaria, temos voos todos cheios, e eu estou feliz porque eu contribuí para que a minha orla ficasse mais bonita para receber todo mundo. Entendeu? Então é o conjunto das ações, né? Inclusive com os guias, com os bares, com os restaurantes, que vai fazer com que as pessoas tenham um conceito nosso. E o alagoano, sim, precisa ter uma autoestima muito elevada, né? E para isso ele precisa conhecer de perto o que nós temos aqui para oferecer a tantos que vêm a Maceió e saem encantados. Certa vez eu trouxe uma suíça aqui em Marechal, ela me pediu para ver o patrimônio histórico de Alagoas. Então eu trouxe a Marechal e ela saiu muito triste, porque naquela época, muitos anos atrás, né, as nossas igrejas aqui não estavam recuperadas ainda. Aí ela saiu assim com uma dor muito grande, porque na Europa o que mais se promove é a prevenção e a manutenção do patrimônio. Então, eu queria dizer para o meu amigo Carlito, que chegou agora, que ele é um bravo guerreiro da cultura alagoana, que a gente precisa muito que ele esteja presente nessas ações. Eu vou ficar na torcida sempre que ações como essa da Flimar e outras, que seja em Penedo, que é a cidade da minha família, que eu tenho um carinho muito grande, família Mar Gonçalves, Peixoto, e assim, o festival de cinema que eu não acompanhei, até porque eu era muito nova, mas eu soube que era uma coisa espetacular. Então a gente precisa, quem sabe, ter um olhar sobre essa situação, resgatar um pouco disso, ou então criar outra situação, para que a gente não perca as nossas referências.
principalmente da nossa cultura popular, do folclore. Eu acho que muitos jovens talvez não saibam o conceito, a denominação do que é uma apresentação do pastoril, como ele surgiu, de onde ele veio, o que ele significa. Então, como é que as pessoas podem apreciar aquelas jornadas? Não tem. As crianças, inclusive, não sabem disso. Eu digo isso porque as minhas filhas são jovens, estudam numa escola particular, muito boa, mas não tem nenhuma informação sobre isso, que é lamentável. Mas eu queria agradecer a vocês, ao Carlito especialmente pelo convite, e dizer que ele conte sempre comigo. Hoje temos a noite da cidade de Maceió oferecida aqui para firmar, e dizer que eu estarei sempre do seu lado, para que isso não se perca no tempo, que cada vez mais esse auditório esteja cheio, que as atividades paralelas estejam prestigiadas e que você vai marcar a história nossa, viu? Muito obrigada pelo convite. Professor Carlito, eu gostaria que o senhor viesse para cá, primeiro porque o senhor é o capitão, o senhor dá a ordem, a gente obedece. E mesmo que o senhor dê a ordem, a gente obedece assim mesmo, já com medo da punição. O Paulo Poeta precisou sair, e aí chegou aqui no meu ouvido e cochichou: dá para você ficar aqui na frente, resolvendo enquanto eu não estou? Eu digo: olha, na hora de bater, escolha a forma mais branda possível, que eu sei que vou apanhar. Substituir o Paulo Poeta, depois eu vou apanhar mesmo. Agora, faça uma gentileza, senta aqui, fica ele nessa cadeira. Eu vou seguindo aqui o ritmo e a sequência dos nomes, e vou pedir ao representante do BND que faça uso da palavra, tratando do nosso tema de hoje, que é a captação de recursos, ao tempo que agradeço aqui aos outros que já falaram, inclusive o meu professor e tribuno nato, professor Alfredo. Eu não sabia que ele era um homem tão versado no palco. Muito obrigado. Bom dia. O Paulo Poeta já me apresentou. Meu nome é Ítalo Seixas. Eu trabalho na Superintendência do Banco do Nordeste e a gente tem uma atuação no âmbito estadual bastante diversificada. Então, eu vou focar aqui nas últimas ações que nós desenvolvemos em Marechal Deodoro, mas eu queria até fazer um resgate de dois pontos que foram abordados aqui. A questão do projeto, que é de extrema importância para a atuação do Banco do Nordeste, e outro em relação ao Pacto de Cidades Históricas, que o colega do IFAM tão bem apresentou aqui, dessa oportunidade que é dada ao Banco do Nordeste de participar desse programa junto com o IFAM. É um programa que ele pode contribuir de uma forma muito significativa aqui para a recuperação do patrimônio histórico do Marechal, como tem contribuído todos os municípios, e nós vamos nos juntar à Prefeitura nesse esforço da constituição do fundo e o que for necessário em relação à formação do Conselho e mais para frente em relação à contratação desses financiamentos. Agora eu gostaria de tocar aqui em relação a um lançamento, a um projeto que foi implementado no último dia 15, que foi o Espaço Nordeste. Quem entrou aqui no auditório viu uma plaquinha ali na frente: Espaço Nordeste Cultura e Negócios. Esse Espaço Nordeste é um projeto do Banco do Nordeste em parceria com o Instituto Nordeste de Cidadania. O Instituto Nordeste de Cidadania é um OCIP que tem sua sede em Fortaleza e desenvolve diversos programas em conjunto com o Banco do Nordeste. O programa mais conhecido é o Crédito Amigo, que é um programa de microcrédito que o Banco do Nordeste desenvolve em parceria com o Instituto Nordeste de Cidadania. O Crédito Amigo hoje ele se coloca na condição de segundo maior banco de microcrédito da América Latina, o maior do Brasil. Então, o Crédito Amigo hoje ele tem uma área de atuação que saiu da área do Nordeste, porque o projeto foi tão bem sucedido que hoje ele tem atuação no Rio de Janeiro e em Brasília. E o Instituto Nordeste de Cidadania desenvolve desde 13, 14 anos, quando surgiu o Crédito Amigo, desenvolve esse trabalho junto com o Banco do Nordeste. Mais um projeto do Instituto Nordeste de Cidadania com o Banco do Nordeste é o AgroAmigo, que é um microcrédito direcionado ao setor rural. São os créditos de até R$3.000. E o mais recente projeto que nós estamos trazendo aqui para o estado de Alagoas, e mais precisamente para o município de Marechal, é o Espaço Nordeste. Esse espaço aí ao lado, que foi inaugurado no último dia 15, teve essa parceria Banco do Nordeste e Instituto Nordeste de Cidadania, mas o fator decisivo para a implantação desse projeto deu o apoio da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro.
Então, teve a participação da Procuradoria do município, o engajamento, digamos que é essencial. Se não fosse esse engajamento do Dr. Carlito Lima, que está aqui ao meu lado, esse projeto não teria saído, do Dr. Alfredo e de toda a cooperação do município. O município fez um contrato conosco, comodado, cedendo essa área que fica aí nos fundos do Espaço Nordeste, foram 6 salas. O espaço ele já tem as instalações, uma sala de leitura, uma sala de inclusão digital, vai ter um espaço para contação de histórias e desenvolvimento de atividades artísticas como renda e outras, e vai ter um espaço para atendimento de negócio. O Banco Nordeste não tem uma agência aqui em Marechal Deodoro, mas o Banco Nordeste vai ter esse espaço de atendimento para atender o microempreendedor urbano, os comerciantes aqui no centro da cidade, e os que trabalham com pesca, que trabalham com agricultura, subsistência, ou até agricultura de comércio mesmo, porque eu sei, não sou natural de Marechal Deodoro, eu conto essa história muito para Carlito, porque eu tenho uma relação muito forte com Marechal Deodoro, porque meus pais são nascidos aqui. E meus pais nascidos aqui, desde a época da infância dos meus pais, eles me contam que aqui se produzia machixe, quiabo, tomate, naquela região ali, Barra Nova, Ilha de Santa Rita, Jacaré, toda aquela região ainda tem um pouco dessa produção. E essa produção que vai para a SEASA é apoiada e poderá ser ainda mais apoiada pelo Agramigo aqui no atendimento na sala de negócio. E o engajamento da Prefeitura com o Espaço Nordeste deu para a gente a dimensão de quanto que a Prefeitura estava pronta para trabalhar com projetos. E isso é muito importante. O colega Defan aqui colocou essa relação muito próxima do município com o IFAM para conquistar todos esses investimentos que foram feitos aqui. Mas eu gostaria de passar assim de uma forma mais incisiva, mais forte, a importância dos projetos privados, projetos para os empreendedores. Nós temos aqui o curso de Tecnologia e Turismo. Eu acho que seria importante se discutir com o IFAL a oportunidade de implantar uma empresa júnior do curso de turismo, para que se busque profissionalizar os negócios aqui que são voltados para a área do turismo. São inúmeras as oportunidades que eles têm de apresentar projetos e de proporcionar uma melhor qualificação aos empreendimentos daqui. Muitas vezes o curso de turismo fica restrito ao ambiente acadêmico. Se eles tiverem a oportunidade de ter essa atuação junto aos empreendimentos, acredito que ganham os alunos, que saem melhor preparados e saem os empreendimentos. E o que é que isso tem a ver com o Banco Nordeste? A gente tem uma relação com os empreendimentos de demanda por crédito. Então, o Banco Nordeste trabalha com recursos do governo federal, são recursos públicos, a principal fonte de recursos é o Fundo Profissional de Financiamento do Nordeste, mais conhecido como FNE, que possibilita, digamos, financiamentos a um custo baixíssimo. Nesse momento, a gente está fazendo financiamento a uma taxa de 2,98% ao ano. Isso sem qualquer indexação. Não tem JP, não tem TR, não tem NCC, nada. Essa taxa do município, 2,98% ao ano. Quer dizer, a gente está trabalhando aí com metade da poupança. Um financiamento hoje no setor turístico com metade da poupança é de uma importância absurda. Mas por que é que esses recursos, que hoje no Banco Nordeste estão aí da ordem de 10 milhões de reais, eles não são tão demandados como a gente gostaria pelo setor turismo, principalmente pelos pequenos negócios, pela baixa capacidade de elaborar bons projetos. São recursos que são de financiamento, são financiados e devem ser reembolsados, devem ser pagos. Constituem um fundo semelhante ao fundo aqui municipal da cultura que será constituído, que esse fundo é reabastecido e financiado a novos empreendimentos. Só que muitos projetos, eles muitas vezes chegam ao banco com boas ideias. São pessoas que vão ao banco querendo tomar financiamento, para montar uma pousada, melhorar o seu restaurante, mas com uma boa ideia. E não passa disso. Mas o projeto para o setor privado, ele passa a ter uma nova roupagem. Ele tem a roupagem do plano de negócio. E aí ele está o nome. Porque aí, quando está o plano de negócio, é importante que o empresário, aquele candidato a empresário, consiga perceber no investimento que ele vai fazer, o que é que ele vai ter como receita decorrente daquele investimento, qual o custo que tem associado a isso, o lucro que isso vai gerar. Isso é natural para que qualquer empreendimento possa sobreviver. Então, os alunos do curso de turismo, se engajados junto ao setor privado de Marechal Deodoro e adjacência, eles engajados a isso, perceberem essa oportunidade de um investimento numa pousada, um investimento num restaurante, numa farmácia, que está aqui ao lado.
turista vem para cá, ou a pessoa que vem de Maceió, vem, almoça no restaurante, precisa vir ao Centro Marechal, quer conhecer o Centro Marechal, precisa de um remédio, a farmácia está preparada para isso ou não? A mercearia que está aqui, ela está preparada ou não? Se não está, o que é que ela precisa? Ela precisa de recurso financeiro, precisa de financiamento. O Banco do Nordeste tem como acessar o Banco do Nordeste. Todas essas informações podem ser de atuação natural dessa empresa júnior do curso de turismo. Se não é empresa júnior, grupo de alunos que estejam engajados nisso. Mas nós aqui do Banco do Nordeste estamos totalmente à disposição da Prefeitura e aí do IFAL, a gente sentar e dar toda a capacitação para os alunos do IFAL e quem mais se interessar no município, para que a gente possa apresentar todo o processo de crédito do Banco do Nordeste, as ferramentas de acesso ao crédito do Banco do Nordeste, desde o microcrédito que vai ser trabalhado aqui no Espaço Nordeste, até o crédito das grandes empresas. Aqui em Marechal Deodoro, nós temos uma participação muito significativa no polo. As principais empresas do polo cloroquímico aqui contam com o financiamento do Banco do Nordeste. E elas contam com esse financiamento, são financiamentos de valores, a gente está falando aí na casa dos milhões, mas elas acessam basicamente por um elemento, plano de negócio. Eles conseguem definir claramente os investimentos que eles vão fazer, os produtos que eles vão produzir e comercializar, a que preço e resultado isso vai dar. De faturamento e de lucro. O negócio é viável? É. Vai gerar emprego, vai disseminar renda na população, vai criar uma massa de consumo no município, vai fortalecer a economia. Então é relevante para o Nordeste, é relevante para o Banco do Nordeste, então conta com financiamento. Estou falando na casa dos milhões, mas eu também posso falar na casa dos milhares. Posso falar de R$2 mil, R$3 mil, e para 100 agricultores familiares, 50 agricultores familiares, é de uma representatividade absurda. A gente está falando de pescadores que muitas vezes não têm acesso a 500 ou 600 reais. E com o agroamigo eles podem ter acesso. O agroamigo aqui no Espaço Nordeste. Mas se a população local, se o IFAL, Secretaria de Cultura, Secretaria de Indústria e Comércio, Meio Ambiente, todos se engajarem nisso, a gente pode fazer com que a aplicação do Banco do Nordeste, que hoje aqui em Alagoas, chega na casa de R$1,5 bilhão, é o que a gente tem aplicado todos os anos. No banco, de uma forma geral, a gente tem aplicado ao entorno de 25 bilhões em créditos. A gente está falando de 25 bilhões. É um número muito representativo. Aqui em Alagoas, a gente está na casa de R$1,5 bilhão. Se a gente conseguir chegar a 2 bilhões, 3, 4, não tem problema, porque assim, disponibilidade de recursos existe, principalmente para os pequenos negócios. Há uma taxa de 2,98% ao ano, não existe uma taxa como essa. A gente está falando de metade da poupança. Então é uma taxa significativa. Então assim, eu gostaria de deixar essa mensagem para o IFAL, para quem mais se interessar em relação à elaboração do projeto. O Banco do Nordeste está à disposição. O nosso Espaço Nordeste está funcionando desde o dia 15 de novembro. A partir agora do mês de dezembro, amanhã, 1º de dezembro, aí de dezembro à frente, a gente vai começar a ter uma programação cultural, uma programação de interação com a comunidade. A finalidade do Espaço Nordeste não é ser um espaço estático, esperando que as pessoas venham até ele. Todos falaram aqui, engajamento da população, Conselho Municipal. O papel do Espaço Nordeste, primordial, é engajamento com a comunidade, é mobilização, é empoderamento. Mas ele é um espaço, é uma iniciativa de tantas que podem surgir, podem ser fortalecidas no município. Então vai precisar muito dessa interação com a comunidade e com o poder público para que esse processo seja ainda mais bem sucedido, tenha uma força muito maior. Então nós estamos lá na Superintendência do Banco do Nordeste à disposição. Qualquer necessidade de contato, tem aqui o Espaço Nordeste ao lado, eles fazem contato conosco. E eu agradeço muito pela oportunidade e desejo uma boa Flimar para todos. Muito obrigado. Eu não gostaria de caçar a palavra do professor Carlito, não, porque nem autoridade para isso eu tenho. E nem sou doido. Mas eu vou dizer a vocês que a gente vai seguir aqui o trâmite. Eu vou pedir licença a todos para liberar a Paulinha, que disse que ia sair, mas quando o Carlito vai falar, ela sentou de novo. Mas eu vou passar a palavra para o nosso chefe, o capitão Carlito. Eu vou falar, porque eu vi a Paulinha lamentando, inclusive, que ela tem 2 filhas lá de colégio, não se aprende a cultura, não se aprende folclore.
Aqui, felizmente, nós temos uma secretária de educação de uma visão extraordinária e tem aquelas duas mulheres bonitas, a Galeguinha e a Morena. Em todas as escolas tem um folguedo ou tem um folclore. Elas fizeram um maracatu que está uma coisa extraordinária. No outro tem um pastoril. Então, esse trabalho, Paulinho. E a Secretaria de Educação que está fazendo esse trabalho. E eu quero pedir desculpa, cheguei atrasado, porque eu estava atrás de dinheiro para pagar. Isso aqui tem um custo, você sabe perfeitamente. Paulinha e o meu querido Álvaro, sabe que a gente tem diretamente ontem mesmo, quando terminou o show, o cara veio colocar o dinheiro, eu estava com dinheiro já para pagar com ninguém. Porque houve um descrédito muito grande entre os músicos, entre os soviéticos, porque cadê atraso e não pagamento? Eles têm toda a razão. Essa que é a verdade. Mas eu vou dar a palavra ali a Tereza. Desculpa, mas assim, a emoção é muito grande, né? A gente queria falar para vocês que aqui o Marquinhos tem apresentado para todo o nosso público são os solteiros, né? São alunos de primeiro do ano, de sexto ao nono, que estão apresentando na praça os solteiros. Eles fazem isso já o ano todo durante o período escolar e vão afirmar esses apresentados. Outra desculpa também é que eu tinha feito um acordo com uma faculdade de jornalismo, e não só jornalismo, para vir aqui na quinta e na sexta, eu dando ônibus e tudo que eu queria encher aqui a plateia, que eu acho que essa mesa é a mais importante de toda, mas infelizmente me telefonaram dizendo que hoje tem provas, tem reposição de aula. E de fato, esse mês não é verdade. Então eu peço desculpa, mas aqui a plateia é altamente seletiva. Certo? Pedir um favor, senhor? Como a Paulinha quer sair antes do tempo, e antes do tempo por culpa dela, por culpa nossa, e começando um pouco atrasado, eu gostaria que o senhor fizesse a entrega aqui da lembrança a todos os presentes, porque eu vou passar a palavra, depois que o senhor autorizar, a Nana que está ali, na ordem, se o senhor deixar. Pode ser? Meu querido, você que manda. Porque o Francisco, o pessoal está reclamando de um convento. Isso aqui é o nosso marechalzinho. Muita gente está reclamando do Francisco, que está citando demais a entrega do convento. Mas, minha gente, eu vou lhe contar uma coisa. Eu fui ver recentemente o restauro. As santas estão tão bonitas que eu me ajoelhei, sem que eu nunca mais tinha rezado na vida. De tão bonita que está as santas do Francisco. É o Marcelo, do Ponto de Cultura. É a forma original, assim, que criou, que fez a cimentinha foi restaurada. Gente, eu preciso ir, porque nós temos muitos compromissos. Eu preciso iluminar o resto da minha cidade. E tem muita coisa para fazer. A ligação aqui pela Folha não para, mas me perdoe. Mas hoje à noite você está aqui, né, Paulinha? A noite é sua. Hoje à noite eu bato alagoano, Rogério Dias, me perdoe, mas eu preciso. É presente da Prefeitura de Maceió. Bom dia, boa tarde. Eu realmente vou ser muito rápida, porque normalmente o meu melhor local é ali, não é aqui. É na exibição e é na plateia mesmo. Mas me senti honrada de ser convidada para a mesa, até porque hoje eu aprendi muito, reforcei algumas coisas de que eu já conhecia e veio trazer um outro lado, um pouco diferente do que foi comentado, mas complementar,
que são os projetos que já existem na Fundação Biblioteca Nacional e que estão disponíveis na página, estão expostos lá, na página, e quanto mais gente se apropriando desses projetos, tomando conhecimento deles, batalhando na execução, porque não é fácil fazer projeto. Eu sou produtora e gestora cultural. Fazer projeto não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que pode ser aprendida, melhorada e que vai chegar a resultados, com certeza. E isso precisa ser entendido, precisa ser aprendido, precisa ser reforçado. As leis, as regras, elas são rígidas, elas realmente são... os editais são muito detalhados, mas nós só vamos conseguir chegar a um resultado positivo enquanto vamos aprendendo, vamos fazendo, até que ele chegue. Bom, a Fundação Biblioteca Nacional, a página é www.pn.bibliotecanacional.br. De cara, o portal já apresenta um monte de coisas para vocês, principalmente a parte dos projetos que estão em execução ou estão recebendo inscrições. Eu vou citar alguns dos projetos muito rapidamente, depois vou falar especificamente do Caravana de Escritores. Existe o Circuito Nacional de Feiras de Livro e Eventos Literários, que é um projeto que faz o mapeamento dos eventos literários realizados anualmente no país e que, além desse mapeamento, que ele acaba servindo para os escritores ou para os produtores culturais ou para os artistas de diversas áreas saberem onde acontecem os eventos e tentarem se inserir nesses eventos. Além disso, quando ele organiza e sistematiza esse calendário anual, ele possibilita o planejamento, a integração da programação cultural entre cidades próximas, que podem se aproveitar de um mesmo edital para circulação de escritores, de artistas e tudo mais. E ele também, esse projeto do circuito literário, ele também, circuito de eventos e feiras de livro, também faz apoio financeiro às feiras. Então é bom vocês estarem de olho. É um projeto que deverá ser continuado. Esse foi o primeiro ano e ele vai estar, inclusive, recebendo as opiniões das pessoas para que no próximo edital ele tenha isso avaliado e, de repente, inserido, alterado no edital. Temos o ProLer, que é um Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que tem 20 anos. É um programa que eu tive o prazer e a honra de trabalhar nele por 3 anos na assessoria da Coordenação Nacional. E ele é um programa que trabalha basicamente com incentivo à leitura e com a formação de mediadores de leitura. A Carla ontem falou sobre ele, a Vilma Nóbrega, que é muito conhecida de muita gente daqui, é também do ProLer. Ele existe há 20 anos, o que é uma coisa bem interessante dentro do governo federal, porque normalmente os projetos, eles aparecem, desaparecem, eles voltam com outro nome. O ProLer está resistindo há 20 anos. A administração do ProLer é bem interessante, porque na hora que você tem comitês espalhados pelo país, se a administração central não está indo muito bem das pernas, os comitês avançam, conseguem prosseguir com seus trabalhos. Então é um programa muito interessante. Ali na entrada eu deixei alguns panfletos sobre o ProLer. Se vocês tiverem mais interesse, é só buscarem para ter melhores informações. Tem outro programa que é o Agente de Leitura, que é um programa também bastante interessante. São agentes que atuam como mediadores culturais nos pontos de leitura, nas bibliotecas municipais, e fazem visitas às famílias cadastradas na comunidade. Cada agente atua junto a um grupo de 25 famílias durante 12 meses. O projeto tem duração de 12 meses, sempre podendo ser renovado. Podendo ser renovado pelo período de mais 12 meses. Isso dependendo da disponibilidade orçamentária e do desempenho do agente. Porque o agente recebe uma bolsa. Ele é formado e ele passa a atender a cerca de 25 famílias com a mediação da leitura, fazendo o incentivo à leitura. Existem vários projetos no portal do livro da Fundação Biblioteca Nacional
para apoiar as políticas de barateamento dos preços de livro. Então, já estão lá no portal o Cadastro Nacional de Livros de Baixo Preço, com cerca de 12 mil livros inscritos, o Cadastro Nacional de Editoras, com 400 editoras já mapeadas, o Cadastro Nacional de Pontos de Venda, com 700 pontos de venda e 40 distribuidoras mapeados, e um novo cadastro, está em fase final, que é o Cadastro Nacional de Escritores, que vai ser de muita importância para que, como ontem até a Marília Arnon falou numa escola lá no SESI, o escritor ele está agora tendo rosto. Antes ele era um nome numa capa de livro. Agora a intenção, agora não, há algum tempo, a intenção é que o escritor passe a ter voz e possa ir circulando pelos lugares, levando o seu trabalho, conversando, discutindo, ampliando a visão do seu texto, da sua obra com os seus leitores. Então tem o Cadastro Nacional de Escritores, que acredito que não vai tardar muito a estar no ar, onde os escritores, além de se inscreverem, se cadastrarem, deixarem lá os seus dados de trabalho, a sua biografia e tudo mais, eles vão ter uma parte que é a opção por se colocar disponíveis para o convite, para a participação do projeto Caravana de Escritores. Bom, o projeto Caravana de Escritores, ele já estava sendo gestado há mais de um ano, e ele efetivamente começou dia 28 de agosto. E de lá para cá, os resultados já foram bem interessantes. Nós já realizamos cerca de 25 caravanas, isso dia 23, eu não sei se já aconteceu mais uma enquanto eu estava fora, aqui na Frimar. Tem 10 caravanas em andamento, mas ontem a Carla já engrossou com mais umas 4, não é? Já estou sabendo disso. Já viajaram 55 escritores que nós chamamos de nacionais, embora essa classificação às vezes não seja muito justa, mas nacional a gente chama um escritor que tem mais de 3 livros publicados com ISBN, e cerca de 45 escritores locais que são os que têm menos de 3 livros publicados com ISBN. Então quase 100 escritores já saíram rodando pelo país, e um público informado de cerca de 20 mil pessoas. Foram 20 mil pessoas assistindo às atividades propostas, não só nas mesas de debate dos escritores, mas nas atividades que os escritores desenvolveram em cada cidade que recebeu o projeto Caravana. Porque o escritor, e aqui nós temos, pelo projeto Caravana de Escritores, nós temos aqui Eu reconheço que ainda hoje, apesar da minha predileção pela leitura, eu ainda consigo uma boa curiosidade intelectual. Vejo o jovem escritor, o jovem poeta, o jovem romancista, de modo que eu contribuo, eu presumo que tem uma curiosidade intelectual muito viva, não apenas sobre livros brasileiros, mas também sobre livros de outra nacionalidade. Principalmente, por exemplo, uma das grandes delícias da minha vida anual é que há muitos anos que eu estou descobrindo aquela que é, na minha opinião, a literatura mais rica do mundo, que é a literatura espanhola. Um negócio impressionante. Jackson, Norte de Vega, TV, Roma. De modo que eu me considero talvez mais um leitor do que um escritor. Você tem um aspecto também entre as suas leituras, que é um certo sentido de atualidade. Não, até caiu aqui. Rapaz, pega aqui, né? Que é o certo sentido de atualidade. Quando Vidas Secas foi publicado, a primeira pessoa a escrever sobre Vidas Secas foi Ledo Irmo. E em Alagoas a primeira e a única. Quando eu tinha 14 anos, eu já escrevia no Jornal de Alagoas. E a Lorena Bastos já trouxe a pessoa que melhor escreve quando eu tinha 14 anos. Toda vez que era um exagero, o Lorena Bastos de Holanda. Né? Mas
Não, Aurélio não. Aurélio era professor. Ele estava organizando pela primeira vez uma biblioteca pública aqui em Alagoas, não havia. Ele saía de porta em porta, mendigando o livro para fazer a biblioteca. Então eu escrevi sobre vidas secas. Quando eu fui para o Rio estudar direito, naturalmente ver se havia uma brecha que eu pudesse tratar na literatura e no jornalismo carioca, minha mãe, que era amiga da Heloísa Ramos, mulher que era do Ramos, disse: eu tenho uma visita a Heloísa, minha amiga, etc. Eu peguei um bonde e fui a Tijuca, no apartamento lá. Ele morava uma vida moderníssima, né? E então, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o Graciliano Ramos abriu uma gaveta e disse: quando eu saí da cadeia, né, escrevi Vidas Secas, em Alagoas só uma pessoa se ocupou do meu livro Vidas Secas, um menino de 14 anos. É você. Então, para minha surpresa, começou uma amizade com o Graciliano Ramos, que ele se interessou em publicar dos meus e dar conselhos literários. Me convidou para ir. Todo sábado eu ia à casa dele, eu via escrevendo, ele escrevia numa mesa, escrevia à mão, um maço de cigarro selva e um cálice de cachaça. E ele cortava, a banquinha dele era cortada, cortava os adjetivos e produzia aquela prosa seca, né? Aquela prosa impressionante, concisa, né? E pode ser, inclusive, que ele me tenha dado, sem saber, uma lição da construção literária, do cuidado do escritor. Teve tempo na escrita, né? Embora a minha grande admiração, assim, seja com o José Lins dele. Mas o Graciliano é um grande escritor, um escritor clássico, etc. Pode ter me ensinado coisas, o Bandeira me ensinou, o José Lins me ensinou, de modo que isso repercutiu muito na minha vida, esse convívio com o Graciliano. Um outro convívio muito importante de sua vida foi um convívio de diálogo com o João Cabral de Melo Neto. Foi também, eu conheci no Recife, 1940, foi um amigo que me acompanhou a vida inteira, né, embora fosse muito diferente, e durante toda a nossa vida viveu discutindo posições inteiramente diversas, né? Nem eu conseguia convencer o João Cabral sobre qualquer coisa, nem conseguia me convencer. Rapaz, eu não entendo essa amizade. É porque ele é contra você, você é contra ele. Talvez por isso, né? E aí concordar, é isso. Ele passava a noite discutindo, ele comunista, né? Eu anticomunista ferrenho, né? Ele ateu, eu acreditando em Deus. Ele só gostava de poetas secos, áridos, né? Geométricos. Eu era o mundo literário, o mundo da abundância, do céu, a coisa toda. Ele só gostava de uísque, só de vinho. Era um verdadeiro mistério essa amizade, né? Porque nada autorizava a luz do Deus. Inclusive, eu devolvi o Cabral para escrever soneto. Como a poesia era muito turbilhonesca, né? Era muito turbilhão, muita coisa assim. Ele você é incapaz de escrever um soneto. Eu fiquei na cabeça, etc. Um dia apertei o soneto, mostrei para ele, puxa, como é etc. Eu acreditei a ele, ele mostrou o Vinícius de Moraes, ele disse: está muito bom dele, como vocês fazem os sonetos, etc. Mostrei a bandeira também, porque eu fui soneto, graças ao João Cabral. Eu achava porque ele achava que era incapaz de escrever um soneto. Então você, com essa efervescência, esse transbordamento, você é incapaz de fazer um poema de 14 versos. Porém, ele não gostava de soneto, né? Ele não gostava de soneto, eu vou na soneto, mas me desafio, eu tenho um soneto, às vezes eu me policiava, me disciplinava. Bom, tem mais alguma coisa, Leandro, para a gente falar? Vamos falar desse passo da igreja. Pois é, isso que eu estou policiando. A Marília quer fazer uma pergunta. Acelino Leite.
chegou a conviver, Leandro? Era um poeta da Paraíba. É um poeta, acho que é vivo ainda, ascendido, né? Ah, tá. Eu recebi um livro, mas foi antes disso, tá? Poeta Leandro, e com Jorge de Lima? Já tive as minhas grandes amizades, né? Está documentado, inclusive nesse livro tem até um ensaio sobre Jorge de Lima, né? Um poeta que eu acho, na minha opinião, os 3 maiores poetas brasileiros do século XX são Bandeira, Drummond e Jorge de Lima, na minha opinião. Um poeta, inclusive, precisa ser estudado, né? A poesia dele eu acho uma coisa maravilhosa, deslumbrante. O poeta, na minha opinião, genial. Tanto na fase alagoana, ele fala poema da Gregoé, a cobra pinho, ele fala de milhares falidos. Quando ele o mundo da Bahia, quando ele diz Bahia, tudo como todas as mulheres, tem lugares sombrios, mas gostosos. Pouco poeta brasileiro, né? Quando ele fala daqueles navios antigos, ele ia para a Bahia no Itazinho pulador, fazia. Olha, um poeta genial. Então, na minha opinião, um dos grandes escritores da língua portuguesa, aliás, na minha opinião, sem Jorge de Lima, sem Graciliano Ramos, a literatura brasileira seria uma coisa muito lá. Inclusive um grande romancista. É claro, o Monteiro Calunga é uma beleza e precisa a mulher obscura, desenrolada de União, e o maior deles que é conhecido que é a Guerra de Português. É um romance impressionante, que é o Marco de Holanda, aliás, escreveu um ensaio maravilhoso sobre a Guerra de Português. É preciso ter descoberto, e até pelos alagoanos. Parece que os alagoanos as universidades alagoanas, parece que não dão muita importância para o Jorge de Lima, não estudam muito. Invenção de Orfeu. Ah, isso é uma maravilha, falando. Não é, na minha opinião, não é um poema épico, não é uma galáxia de poemas, né? É uma união inumerável de poemas com vários ritmos. E tem o verso mais belo da língua portuguesa, um dos mais belos, que é a garupa da vaca era azul de mel. O verso de uma beleza impressionante, de uma sonoridade. É uma das minhas grandes admirações, eu acredito. Eu tinha uma pergunta engatilhada, mas você já começou a dar a resposta. É o seguinte, eu queria saber mais a fundo como é que foi o seu relacionamento lá no Rio com o Graciliano. Mas isso já está tem um livro no meu do Marco, conta toda essa história, né? Tem um prefácio que saiu agora do Elisson de Anguja, que também fala, né? De modo que, quer dizer, muita coisa que perguntam aqui, como os nossos livros não são lidos, a maioria não tem como fazer a gente, já foram respondidas por nós no nosso trabalho. Quer dizer, a minha relação com o Graciliano Ramos já está inteiramente documentada num grande ensaio que eu falo do Graciliano Ramos, etc., toda a vida dele, né? Então, eu conheço, eu queria saber se tinha alguma coisa a mais. Tem várias coisas, mas tem que pesquisar, procurar no meu trabalho, né? Inclusive, né? Por exemplo, agora saiu uma edição de Angústia, uma edição centenária muito bonita, que a filha, uma neta do Graciliano, pediu autorização para reproduzir um artigo meu sobre ele, que tinha saído do estado de São Paulo, etc. Né? De modo que Graciliano Ramos é um dos poetas, um dos escritores sobre os quais eu mais me manifestei na minha vida. Eu tenho vários artigos, várias lembranças dele, etc. Você queria perguntar alguma coisa? Não, só queria lhe lembrar que você falou aí da coletânea pernambucana, da Graciliano Ramos e Clarice Lispector, que nós dois estamos numa coletânea de conto alagoano. E não somos alagoanos. Também tem isso. Mas eu tenho uma certa. Eu tenho um certo braço em Madrid de Camaragibe que é danado. Que, né? O Leandro Lima, aliás, uma vez me fez uma provocação, ele me autografou um livro assim, de amigo para amigo, de alagoano para alagoano. Então eu já me batizou alagoano também.
alagoano. A família... Tem uma foto histórica na redação do Jornal de Alagoas, que está o Ledo com 14 anos e tal. E tem um tio de minha mãe lá, o tio Zezinho José Carolina de Mendonça Neto, está ali. Exato. Mendonça Braga. Bom, vamos ver o concerto, Ledo? Vamos ver o concerto, né? Tá bom. Muito obrigado a todos vocês, a presença de vocês. Obrigado, Ledo William. Obrigado a Primar.
acaba domingo, como diz a história, né? Se a gente for pedindo licença, inclusive aos companheiros do Exército, aqui pelo seguinte: aqui a gente tem que estabelecer um horário Marechal Deodorense. A disciplina militar, ela tem que ter uma flexão aqui, porque nessas águas mornas, esse acordar manhoso que a gente tem aqui, não pode ser com essa disciplina do horário. Eu sei que vocês, meu pai era militar, então era assim, era 15 minutos antes, né? Ele dizia que tem que chegar 15 minutos, no mínimo, antes, né? Mas aqui em Marechal, né, Carlito? O nosso Carlito já estabeleceu uma outra dinâmica. O coronel estava dizendo que algo parecido acontece lá para o norte, né? Na Amazônia. Na Amazônia, que diz que o horário como é, coronel? Tempo de retardo da Amazônia. Tempo de retardo da Amazônia. Aqui tem esse tempo de retardo também. Bom, nós vamos falar agora, na nossa Flimar, de um grande poeta lagoano, né, que eu, inclusive, privei da sua conversa algumas vezes. Era uma conversa deliciosa, um poeta fantástico, foi presidente da Academia Lagoana de Letras, foi intelectual que circulou e teve todos esses amigos, Ledo Ivo, essa geração de 30 também, o Carlos chegou a conviver com eles, um poeta magnífico que está fazendo 100 anos, é isso, Carlito? O nosso Carlos, 100 anos de Carlos Moliterno, não é? E a gente vai falar aqui sobre a poesia do Carlos Moliterno, e a gente vai convidar para isso outro alagoano ilustre aqui, um grande jornalista e escritor, que é o nosso Luiz Gutenberg. Luiz, por favor, se abanque, como a gente diz aqui na Capa Nordeste, se abanque. Bom, antes de passar aqui para o Carlito, para comandar esses trabalhos aqui, passar um pouco, fazer a introdução e comandar um pouco essa palestra aqui do Gutenberg sobre o Carlito, ou sobre o Carlos Moliterno, o nosso Carlinhos. Estava o filho, estava o Carlinhos. Cadê o Carlinhos? Está aí? Carlinhos estava por aqui. Alguém, por favor. Ah, está ali, olha Carlinhos ali. Carlinhos, chega aqui também. Carlinhos, você daria a honra até de sentar aqui com a gente também. Rapaz. Esse é o filho do Carlos Moliterno, Carlinhos. Aplaudiu o danado aqui. Gente nossa, aqui sempre está em tudo que é. Carlinhos, até um tempo desse, se irmou de cantar no coral. Carlinhos ainda canta. 9 anos, aquele negócio do coral, foi bacana. Eita, e foi. Olha que bacana, rapaz, que bacana. Bom, aí eu queria, para deixar com o Carlito aqui, eu queria lembrar um poema do nosso Moliterno, que para mim era um danado de bom poeta, rapaz. É o soneto número 1 da ilha, que ele fala assim: invento a ilha numa tarde clara, numa tarde de sol, de luz, de sal, e das águas retiro espuma e algas para formar seus vales e enseadas. Invento a estrela numa noite escura de céu espesso e nuvens de granito. Recolho do meu rosto sombra e datas e recomponho assim meu calendário. No céu da ilha, as asas espalmadas de um branco, um enorme pássaro flutua no rumo de suas dunas insulares. Meu ser então divido e multiplico em várias partes que derramo e espalho nas praias dessa ilha em que naufrago. É desse poeta que a gente vai começar a falar agora. Bom dia. Eu quero dizer primeiramente, como
organizador aqui da FIMAR, sou secretário de Cultura, como muitos aqui conhecem. Eu quero dizer que essa festa literária é uma festa que tem um objetivo maior, que é o incentivo à leitura, é o incentivo às crianças. Essa festa foi feita para a criança, claro que também para os adultos, mas o nosso maior objetivo é que as crianças vejam, percebam o que é uma poesia, o que é uma prosa, como é importante a leitura. O homem que lê, ele tem outros horizontes. Eu estou vendo aqui uma cena muito bonita. Uma jovem mãe trouxe o filhinho de mama ainda para assistir uma palestra. Isso aí é bonito, porque ela quer aprender alguma coisa, ela veio aqui aprender alguma coisa. A plateia é eclética, tem de intelectual a jovens, mas para nós é esse o objetivo, que nós estamos trazendo pessoas de todo o Brasil, os melhores escritores, jornalistas, como é o caso de hoje, que vai falar sobre um dos nossos grandes poetas, que o Paulo, poeta, já falou aqui, que é o Carlos Moliterno, e ele é um profundo conhecedor do Carlos Moliterno, que é o jornalista Luiz Gutenberg, que está aqui junto do Carlos Alberto Moliterno, que é filho do poeta Moliterno, que vai falar alguma coisa também. Mas eu quero mais falar também do jornalista Luiz Gutenberg, porque ele é meu amigo de infância, embora um pouco mais velho do que eu, deve ser uns 4 anos mais velho que eu, mas eu sempre admirei o Luiz Gutenberg, que eu chamava ele de inventor do jornal. Você deve ter inventado uns 3 ou 4 jornais aqui no estado de Alagoas, não foi isso, Luiz Gutenberg? Ele fazia, foi um cara altamente requieto e foi jornalista da Gazeta, do jornal, e terminou. Alagoas ficou pequena para ele e ele foi embora, foi para o Rio, foi para Brasília, e ele hoje é uma das pessoas mais conhecidas no Brasil. Ele tem programa na televisão e escreve também no Correio Brasiliense. Agora mesmo acabei de apresentar ele 2 brasilienses, todos eles conhecem o Luiz Gutenberg, e também é altamente conhecido aqui na intelectualidade e também nessa faixa etária, nessa minha faixa etária. Luiz Gutenberg é um intelectual que também é estudioso. Ele é estudioso do folclore. Ele ontem fez uma belíssima palestra sobre Théo Brandão e conseguiu e disse coisas aqui que ninguém imaginava que tinha acontecido com esse Théo Brandão, que é um dos homenageados. E ele hoje vai falar sobre esse nosso grande poeta, Carlos Moliterno, que foi também meu amigo. Tomei bons uísque, era um bom tomador de uísque e um bom conversador, uma das figuras extraordinárias que eu conheci, que foi Carlos Moliterno, e essa homenagem é porque ele faria 100 anos agora em 2012. Então dou a palavra aqui para Luiz Gutenberg. Quando o Carlito me chamou para vir a esta feira de Marechal Deodoro, o convite inicial era para participar de uma mesa redonda sobre Jorge Amado. Mas ele aí me disse, e o Théo Brandão, mas aí ele me disse que havia uma mesa sobre o Carlos Moliterno, e eu me inscrevi voluntariamente, porque eu tinha uma dívida muito forte de gratidão ao Carlos Moliterno, porque eu não sou escritor, não sou literato, não sou acadêmico, sou um pobre jornalista, e só um jornalista, generalista, não tenho especialidade, e faço ficção acidentalmente e tal, se ganhar prêmio com romance
não significa ser romancista. Mas o Carlos Moliterno cismou que eu devia ser da Academia Lagoana de Letras. Eu disse duas coisas que eu não aceitava na vida, era comenda e entrar em academia. Comenda porque eu achava que só queria ser comendador português por causa do São Magalhães da Brasileira, que era comendador português, São Magalhães. Só se fosse comendador português. E academia eu não queria nenhuma, porque eu não me sinto acadêmico. E ele, como era presidente da academia, resolveu que eu devia ser da Academia Lagoana de Letras. E eu achei que isso eu não podia deixar de ser. E fui, mas por acaso ele me escreveu, me mostrou evidência, eu escrevi aquela coisa, mas quando eu fui eleito, quando ele morreu. E eu tomei posse, já depois, tive a primeira posse da academia depois da morte dele. Eu tinha uma grande vontade de homenagear o Carlos Moliterno, de instalá-lo no imaginário popular, no imaginário de Alagoas e da literatura brasileira que ele merece estar e da qual ele está realmente afastado. Não é citado como devia, não é celebrado como devia, só obra não tem circulação. E é aquela coisa, o sujeito de Alagoas é condenado a morrer e acabar, né? E especialmente quem não tem sorte de fazer uma vida nacional, se perde fatalmente no anonimato e no esquecimento. E achei ótimo estar aqui para lembrar o Carlos Moliterno por duas razões, por três razões. Primeiro, que ele era um animador cultural. Foi muito importante o papel do Carlos Moliterno como animador cultural em Alagoas. Ele era de origem muito modesta, né? O pai morreu, ele ficou muito pobre, teve que trabalhar e abandonou tudo, estudo, essa coisa. Em 1934 ele foi para trabalhar na Souza Cruz, onde galgou rapidamente a posição de gerente. Num certo momento ele era o dono da Souza Cruz em Maceió. Ele tinha um escritório na Rua da Boa Vista, onde era a sede da Souza Cruz, e ele na frente do grande armazém, né? Quer dizer, devia ser um pequeno armazém, mas para meus olhos de menino era um grande armazém. No fundo tinha um balcão lá, e na frente tinha uma gaiola onde era o escritório dele. Tem pessoas que ele não tinha secretário, nada, ele fazia todas as coisas burocráticas da Souza Cruz. E eu morava na Rua da Boa Vista, passava, via o Carlos Moliterno sentado lá. E de noite, ele tinha acabado de se separar da primeira mulher dele, e estava solteiro, né? E uma senhora, morava ao lado, Dona Laura Guedes Nogueira, né? uma viúva, tinha umas filhas, ela sonhava certamente casar. Ele ficava sentado lá na porta da Dona Laura, mas depois ele muitas vezes era autônomo. Ele na porta da Souza Cruz tinha um grupo de pessoas que se sentavam. E um dia, e aí as pessoas que passavam por ali eram pessoas notáveis. Por exemplo, um dia estava lá o maestro José Siqueira. Alô? José Siqueira, aquele famoso maestro, Mauro Mota, Aurélio Buarque de Holanda. As pessoas se encontravam sentados lá, conversando com ele, que se usava em Maceió, muitos ficaram na calçada conversando. E o Moliterno atraía essas pessoas, ele já tinha começado a vida poética dele e tal, e foi aí que eu comecei a ver o Carlos Moliterno de longe. Até que com 15 anos eu fui para a Gazeta, e um dos primeiros trabalhos que eu fiz, ele ia tomar posse na academia. E eu fiz uma história dele, uma grande história, uma página inteira, sobre ele, que era o alfaiate que se tornava acadêmico. Ele tinha, e contei a história admirável da vida dele, de origem muito pobre, autodidata e tal, que se transformou num escritor que ia entrar na academia naquele ano. Ele ficou muito comovido com a minha reportagem e tal, e ficamos amigos durante todo o tempo. E eu pude então segui-lo mais de perto. Ele tinha um grupo de sujeitos que os amigos dele da época
que eram o Haroldo Jango, o José Maia, o Valoar, né? O Jorge Cooper, o Gonzaga Leão, essas pessoas viviam em torno ali da... E quando dizia assim, por exemplo, intelectuais de Alagoas, aparecia sempre aquele grupo. Eram as pessoas que naquele momento, detinham a atividade intelectual em Maceió. Porque tinha havido uma grande diáspora. Maceió feita de... faz-se aquele grupo, forma-se aquele grupo de pessoas e de repente aquele grupo desaparece completamente. Antes tinha havido o grupo a fornada, a mais importante fornada literária de Alagoas, que era formada pelo Graciliano, Zé Luiz do Rego, que era fiscal do consumo e trabalhava na antiga alfândega em Jaraguá, e onde escreveu os romances dele, a Raquel de Queiroz, o marido dela, José Alto, um grupo enorme o Jorge Lima tinha sido a fornada anterior, tinha sido posto para correr por um marido enciumado que cismou que ele estava pegando a mulher dele. O Dr. Jorge, que era um anjo, um santo homem de Deus, e o centro corno resolveu achar que era o Jorge Lima o culpado, e coitado, que matá-lo e tal. E ele era um sujeito infesto, um sujeito delicadíssimo, né? E aí ele foi embora, não voltou mais a Alagoas, voltou exatamente no dia em que eu voltei a ver o caso Moliterno, quando o Jorge de Lima, à véspera da morte, já canceroso, e com grandes, era um homem místico, né, profundamente cristão, católico, fez alguns poemas do maior encanto profético. Ele veio, antes de morrer, ele resolveu voltar a Alagoas e fez uma viagem sentimental. Passou um dia ou dois aqui em Maceió, veio aqui a Marechal Deodoro com um grupo de intelectuais, entre os quais o Carlos Moliterno. E à noite, no Instituto Histórico, eu era menino do Colégio Cezano, do Grêmio Rosa de Carvalho, e fomos lá em comissão, a diretoria do Grêmio, assistir a conferência admirável de Jorge Lima, que era uma despedida da terra dele. Veio despedir-se com aquele sentimento do cara que caminha para a morte, de passos firmes, confiante que existe um outro mundo, confiante que se aproxima de Deus, é uma coisa inesquecível. E estava entre eles o Carlos Moliterno, o Haroldo Jango, o Valoar, estavam presentes lá no Instituto Histórico, que é na academia também. E o Instituto Histórico era um grupo de pessoas que viviam à margem da cidade. Eram desembargadores, era uma cultura superior que não envolvia a ninharia da prática intelectual, do ativismo cultural, do jornalismo. Então o doutor Orlando Araújo era o presidente, figura distante, homem austero, shakespeariano, mas uma pessoa distante. Ninguém conhece a biblioteca dele, nem ele disseminou a cultura shakespeariana dele. Mas era um homem notável que fez uma conferência famosa em que um grupo de jovens aqui de Alagoas fez várias cenas de Shakespeare, o Romeu e Julieta, o Hamlet, essa coisa, entremeando a conferência dele. Cara, a conferência, eu suponho, eu era muito menino quando vi, mas ele parecia muito erudita. Ele viu longe a academia. E esse grupo do Carlos Moliterno foi que transformou a academia, que transformou que acabou com o gelo entre a chamada inteligência instalada e a sociedade da qual eles provêm. Então esse Carlos Moliterno, ativista cultural, ele dirigia um suplemento da Gazeta. Toda semana ele cuidadosamente tinha uma página inteira em que refletia o austero, shakespeariano, mas uma pessoa distante. Ninguém conhece a biblioteca dele, nem ele disseminou a cultura shakespeariana dele. Mas era um homem notável que fez uma conferência famosa em que um grupo de jovens aqui de Alagoas fez várias cenas de Shakespeare, o Romeu e Julieta, o Hamlet,
essa coisa, entremeando a conferência dele. O cara, a conferência, eu suponho, eu era muito menino quando vi, mas parecia muito erudita. Eles viam longe a academia. E esse grupo do caso Moliterno foi que transformou a academia, que transformou que acabou com o gelo entre a chamada inteligência instalada e a sociedade da qual eles provam. Então, esse Carlos Moliterno, ativista cultural, ele dirigia um suplemento da Gazeta. Toda semana, ele cuidadosamente tinha uma página inteira em que refletia os fatos e os principais textos da literatura naquele momento. Publicava rodapés, artigos, se correspondia com o Érico Veríssimo. Essas pessoas mandavam artigos para ele e tal. Ele publicava na página que ele tinha na Gazeta. Foi uma figura, e num certo momento eles fundaram uma sociedade cultural artística de Alagoas. Ivadava Caraú Brandão, Érico Fontes Lima. Você tem uma ideia do que esses intelectuais marginais não, todos eles homens de importância, alguns até bastante ricos, como Ivadava Canaúba, por exemplo, que era um extraordinário especialista em artes plásticas, e que se dava o luxo de passar todo ano, quando ele sempre foi rico, mas ele passava um mês em Paris todos os anos, e chegava aqui com as histórias, com as novidades da Europa. Eu me lembro que eu frequentava muito ele, me dava muita bola, um pouco mais velho que eu, que era bastante mais velho, mas ele me dava muita ousadia e eu participava. O Érico Fontes Lima, que era um médico fisiologista, tinha a maior biblioteca de teatro do Brasil da época. Não sei o que foi feito nessa biblioteca. E eram pessoas assim, incríveis, né? Incríveis. Esse grupo de intelectuais fundaram a Sociedade de Cultura Artística. Tinha o Salomão Carneiro, que era gerente do Banco de Alagoas, depois que ficou o Banco Econômico. Esse Salomão Carneiro era um sujeito que introduziu em Alagoas os instrumentos eletrônicos essa coisa de som. Esse camarada era um craque nisso, montava sons, montou um som de Urumaga, primeiro som de grande sensibilidade aqui. E esse grupo, o Carlos Moliterno fazia parte, quer dizer, era uma figura integrante fundamental desse grupo. Aquela figura, ele era pequenininho, né, com audácia, sempre fumando e tal, caminhava indo para lá e para cá, e era uma pessoa extremamente dedicada à literatura, não somente de fazê-la, mas de promover. E então, até que ele começou, até então esses poetas, inclusive, estão perdidos, por exemplo. A obra deles era uma obra sem um ponto de concentração. E se dissipava muito. Por exemplo, eu tenho procurado poetas alagoanos, tenho dificuldade de encontrar. Tem um sujeito chamado Geraldino Brasil, que sumiu esse cara, nunca mais se fala dele, e que era um poeta primoroso. Inclusive tem um poema sobre Alagoas, que eu sei algum versinho e tal. Nasci nas Alagoas, na terra das lagoas, salpicadas de cristais, do Hércules Bronco do Norte, do Caboclo, que é um forte, já viu na nação. Era essas pessoas que não produziam, mas não se concentravam nem num tema, nem numa forma. E o Carlos Moliterno, com muita sensibilidade, resolveu concentrar-se num mito que na verdade ele repetia o modelo grego, né, o modelo romano, escolheu um mito, e o mito era a ilha, né? Bom, ele não era Ulisses para fazer a Odisseia, né? Nem o caminho da guerra de Troia, mas ele se concentrou num tipo de ilha, num negócio lúdico, que não era a ilha lagunar, não era a tendência lagunar anterior, porque hoje os intelectuais alagoanos descobriram Lagoas. Nós até a minha geração, vivíamos de costa para Alagoas, assim como Portugal vivia de costa para a Europa. A gente vivia de costas para nossas lagoas. Alagoas era um passeio de barco, de lancha até Marechal Deodoro. O sururu
que ninguém sabia exatamente como era a cor do sururu, como é que se tirava o sururu, né? Mas tinha o sururu à mesa, mas não se sabia que era a lagoa. A lagoa era uma coisa distante, tanto que os bairros tinham se deixado o Bebedouro era um bairro decadente, que tinha sido da alta burguesia no começo do século, no fim do século passado. A Bebedouro estava decadente, ninguém ia Bebedouro. A margem da lagoa aqui era os bairros proletários, os bairros populares, a Levada, o Vegel, Ponta Grossa. Essa coisa era, né, o povinho que morava lá. Então ninguém ligava para a lagoa. E o Carlos Moliterno, curiosamente, a ilha dele, o mundo lúdico do Jorge de Lima, por exemplo, é a lagoa. A lagoa, né? As pessoas, as gerações até os anos 20, as pessoas tinham a lagoa como referência, veraneavam na lagoa. Mas na minha geração já não tinha lagoa. A lagoa era uma coisa, servia do farol a lagoa, né? Os hidroaviões chegavam na lagoa ali, né? Mas não se tinha lagoa como ninguém cultivava a lagoa, o espírito da lagoa, né? Que na verdade não era assim tão interessante. Quando o pintor Pansetti veio a Maceió, o grande pintor de Marinhas, né? Ele veio, inclusive, em busca das lagoas de que os intelectuais alagoanos do Rio falavam tanto. E ficou decepcionado. Me deu uma entrevista nesse comecinho de meu trabalho em Alagoas, com 15 anos, eu fui encontrá-lo no Hotel Atlântico. E ele me contou, ele decepcionado, ele foi a Alagoas e encontrou as paisagens de Alagoas estáticas. E na verdade eu vim descobrir depois, observar depois que ele falou, que realmente as paisagens de Alagoas são paradas, né? Não tem aquele dinamismo dos coqueirais marinhos da beira da praia. Ele era um pintor de marinhas, ele tinha sido marinheiro e tal. Então ele não encontrou na lagoa aquele mar que é o mar homérico, o mar, né? Esse mar do Ulisses não existe na nossa lagoa. E o Carlos Moliterno, honestamente, e não sei se conscientemente, o mundo a ilha dele não é na lagoa. Não é a lagoa, que seria o mar dos alagoanos, o mar próprio, o Mediterrâneo nosso. Ele vai procurar, o mar dele tem sal, o mar dele é um mar de muito sol, mas é o mar mesmo, é o Atlântico, eu suponho, embora os poemas não tenham especificamente localizado a ilha dele, que era uma ilha de prazer, uma ilha de introspecção, uma ilha quase ideológica, né? Porque ele não era comuna, mas vivia cercado de comunas, né? Todo aquele pessoal era tudo comuna, o pessoal, o Zé Augusto Guerra, que foi para o Rio e tal, era tudo comuna. E ele não era comuna, ele era um cara, né? Tanto que ele era muito querido da burguesia, dos caras, né? E se preocupavam muito com ele, fizeram dele diretor da imprensa oficial e tal, quando ele deixou a Sousa Cruz. E ele fixando, naquela época, outro poeta importante do nordestino, Mauro Mota, do Recife, especializou-se em evocar a mulher dele que tinha morrido. Eram poemas emocionantes. Toda semana o Mauro Mota publicava um poema novo de lembrança da mulher. Era uma coisa belíssima, as pessoas se comoviam. Ele ensinava numa escola, no Instituto de Educação, um liceu pernambucano, qualquer escola importante do Recife, e os alunos se comoviam as lágrimas quase todas as semanas, quando ele, antes de começar as aulas, ele dizia um dos poemas, um dos sonetos dele, dedicado à memória da mulher dele. E o Carlos Moliterno começa com a série da Ilha, que era realmente importante. Acompanhava-se a série, 59, né? 59 ilhas, poemas dele. Eu imagino em que época, em que tempo, em que periodicidade tinha. Mas quando no suplemento aparecia a ilha, era um motivo, pelo menos um pequeno grupo, porque a Alagoas é uma coisa interessante.
Alagoas é um núcleo muito curto de intelectuais. Não tem plateia Alagoas. Faça qualquer manifestação cultural em Alagoas, as plateias são reduzidíssimas. Você vai numa conferência muito importante aqui em Maceió, vai ninguém. Não, todo mundo fala porque não veio e reclama, mas não vai ninguém. E houve momentos de intensa vida cultural em Maceió com animadores. O Radichalma Cavalcante, por exemplo, quando era do líder estudantil, ele organizou um clube de cinema aos domingos de manhã, no Cinearte, depois Cinema São Luís, né? Esse cinema era uma coisa emocionante, porque começou a haver entre jovens um interesse pelo cinema, né? E aí os clássicos do cinema discutiam-se os clássicos do cinema, e aí as pessoas mais idosas passaram aí, porque realmente passou a ser uma referência. Mas passava filmes aqui, por exemplo, a estreia do Cidadão Kane, a estreia do Processo de Kafka, do Orson Welles, que um sujeito que é dono do Cinema Lux aqui, Moacir Miranda, que fez filmes aqui em Maceió. E o caso Moliterno, inclusive, fazia parte, fez um clube de cinema lá na Souza Cruz, na calçada Souza Cruz, e conseguiu cópias de 2 filmes históricos que eu vi, o Bravo do Norte e Casamento é Negócio, feito pelo Rogato nos anos 20 aqui. Moacir Miranda era galã do filme, Nice Buenos Aires era a principal estrela do filme, que morou na sua rua lá, doidona, né? Eu morou com o papai ali. Doidona velha, né? Ela era velha, aquela doidona, absolutamente doidona. O filme foi feito onde é hoje a Casa Jorge do Lima, na casa do Jorge. Ali na Praça Libu. Na Praça Libu. Bom, ele fez o Caso Moliterno com esse grupo dele, que coisa formidável. Fez um clube de cinema em Maceió e para reviver, que era um fenômeno cultural. Alagoas regrediu desse ponto de vista. Tinha uma tentativa de cinema em Maceió, pessoas que faziam cinema, atores, gente rica, mulher de sociedade. Esse caso, Bravo do Norte era um filme de cowboy, a cavalo. Esse era um negócio engraçadíssimo, né? Mas é um negócio que você via comovido, né? A gente, nós, ou seja, as pessoas que estavam todos vivos ainda, se via no cinema. Era uma coisa. Hoje televisão é uma exclamação. Todo mundo se vê, né? Mas quando o cinema era processado e tal, era um ritual. Culturalmente era importante. E eles fizeram isso. Bom, mas eu quero falar do Moacir Miranda. O Carlos Moliterno está tão inserido que você vê que, se você vai por onde você andar, entre os anos 40, entre os anos 50 e 60, esse